Olá a todos. Querido, nesse vídeo nós estamos continuando o exame desse amplificador. Nós vamos trabalhar nesse vídeo essa região bem aqui, ó, o long tail. É um componente importante, ele executa uma função importante. Cada amplificador, conforme a engenharia, eles escolhem um modelo de fazer o long tail. Existem alguns que fazem só com resistores, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, olha aqui. Esse amplificador aqui, inclusive aquele de 800 watts que eu uso, é esse o esquema dele aqui, ó. Ele utiliza, ó, um resistor de 33K para fazer as vezes do long tail, ó. No ciclo positivo, no semiciclo positivo e no semiciclo negativo, ó. 33K é utilizado. Esse Studio R aqui também, ele utiliza um resistor de 12K para a região subtrativa e também 12K para a região positiva. A tensão já é estabilizada, olha. Preste atenção que ele providenciar uma tensão estabilizada aqui por esse ponto. Já esse aqui utiliza também um long tail com transistor para fazer o escoamento de corrente dos pares diferenciais. Inclusive esse aqui utiliza os dois long tails para fazer o multi do amplificador. Mas relativo ao nosso amplificador Machine, ele utiliza também o transistor como um amplificador de corrente. E a razão de ter isso aqui nós vamos estudar. Vamos entender primeiro rápido o que é o diferencial. O amplificador diferencial, para que ele seja assim, ele precisa que os dois transistores utilizados sejam idênticos, tenham o mesmo fator de amplificação, o mesmo beta. Se não for assim, não dá para fazer um amplificador diferencial. Tendo o mesmo beta, nós já temos problemas, imagine se tiver de beta diferente, que é a razão de amplificação. A engenharia, quando vai fazer o cálculo, eles trabalham esse circuito bem aqui para que o ganho dele seja apenas 1. Estando tudo adequado, resistores, alimentação, o ganho dele vai ser 1, ou seja, ele não vai amplificar nada. E com esse ganho bem certinho, ou seja, não amplificando nada, eles introduzem um elemento desequilibrador, que é isso aqui que nós já estudamos, olha. Isso aqui desequilibra o amplificador diferencial. E esse desequilíbrio provocará uma diferença na amplificação. E essa diferença de amplificação é que será exatamente amplificada. Por isso que ele é um amplificador diferencial. Existe um dado relativo aos amplificadores diferenciais, que o nome dele é assim, olha. Razão de rejeição em modo comum. Quanto maior for essa razão de rejeição, menos a possibilidade de o amplificador amplificar um sinal que não faça parte do programa de áudio. Eu quero que esse amplificador amplifique tão somente o que eu injetar aqui na entrada dele. O que eu colocar aqui de programa de áudio, isso eu quero que ele amplifique. Eu não quero que ele amplifique qualquer sinal proveniente de alguma interferência, seja do zumbido de fonte, seja captação de uma radiofrequência de bombeiro, de lanchas, de navios, ou de qualquer tipo de ruído. Quando eles fazem o amplificador com ganho 1, a ideia é que se algum sinal em modo comum aparecer na base desses transistores aqui, ele não amplifique. Por isso que tem que ser ganho 1. Quando um sinal, por exemplo, de rádio, de bombeiro, vamos citar assim, uma subharmônica dele aparece aqui na base de Q1, imperativamente ela terá que estar na base de Q2. Por quê? Porque os dois estão igualitariamente arranjados. Se esse aqui amplificar qualquer coisa, esse aqui também vai amplificar qualquer coisa. Então eles deixam arranjado para que, se o sinal na base de Q1 aparecer que não faça parte do programa de áudio, ele também aparecerá na base de Q2. Aí o que acontece? Ele vai discriminar esse sinal e não o amplificará. Veja que o ganho dele é 1. Por quê? Porque eu tenho um resistor de 18K para o GND e tenho um resistor de 18K para o GND. Assim, a razão de rejeição em modo comum, ela tem que ser a mais alta possível, ou seja, para que ele não amplifique absolutamente nada além daquilo que eu quiser que o projeto for feito para ele amplificar. O sinal de áudio, a música, a fala, seja o que for. Para que essa razão de rejeição em modo comum seja a mais alta possível, o recurso é aumentar o máximo possível o valor desse resistor aqui. Vamos ver aqui um desses amplificadores que eu estou trabalhando aqui neles, olha. A razão de rejeição do modo comum, ela será tão maior quanto maior for esse resistor aqui. Entendeu? Por isso que eles colocam aqui, nesse caso aqui tem valor alto, 33K. Mas nesse caso aqui, não há muitos problemas, porque cada diferencial desse aqui se responsabiliza por um semiciclo. Nesse que nós estamos trabalhando, esse diferencial se responsabiliza pelo ciclo completo.
Então, o que ele amplificar no semiciclo positivo, ele o fará no semiciclo negativo. Então não adiantaria eu simplesmente pegar um resistor aqui e colocar o mais alto possível para que a razão de rejeição dele fosse a melhor que se pode imaginar. Não adianta, querido. Esse cálculo desse resistor aqui, nesse tipo de amplificador, que vai trabalhar os dois semiciclos, ele não é simples. Um adendo rapidamente. Meu querido, se você quiser trabalhar em engenharia, quiser aprender a eletrônica mesmo profunda, seja muito bom de matemática. Cada bobagemzinha dessa aqui que você vê, 150R, 433K, 270R, cada isso aqui demanda uma montanha de cálculos. Seja muito bom de matemática, se você quiser se enveredar pela engenharia eletrônica. Pois bem, então nós poderíamos dizer, acabei de falar que quanto maior for esse resistor aqui, melhor será a razão de rejeição, ou seja, mais difícil ele amplificará o sinal de modo comum. Então vamos aumentar ao máximo o valor do resistor. Não é bem assim, querido. Eu não posso aumentar ao máximo, porque se eu colocar um resistor de valor muito alto aqui, eu vou fazer com que essa região aqui fique muito distante da tensão subtrativa. Veja que tem um resistor de 470R aproximando ele bem, deixando ele bem próximo da tensão aditiva. Então eu tenho que ter um resistor aqui que não permita que ele amplifique mais o semiciclo positivo e menos o semiciclo negativo. Eu tenho que ter um resistor aqui que dê vazão para a corrente demandada pelo estágio diferencial. Eu tenho que ter um resistor aqui que não embarace o trabalho do diferencial. Por aí você vai vendo que o resistor que se poderia colocar aqui, no caso desse aqui do 400 watts, olha, aqui é relativamente simples, porque cada diferencial amplificará um semiciclo. Então ele tem essa facilidade do cálculo desse resistor aqui. Aqui eles colocaram 33K para o semiciclo positivo e 33K para o semiciclo negativo. É relativamente fácil quando você trabalha apenas um semiciclo. Agora no caso do nosso amplificador aqui, que ele tem que amplificar simetricamente o semiciclo positivo e negativo, o cálculo desse resistor é um pouquinho complicado. Daí você vai ver o seguinte: se eu colocar um resistor de valor bem alto, a razão de rejeição em modo comum será otimizada. Dificilmente ele amplificará sinais que não façam parte do programa de áudio. Entretanto, esse resistor de valor elevado, ele vai limitar a corrente bem aqui. A corrente de cauda ela vai ficar limitada. Ou seja, se ele exigir mais corrente, aquele resistor ele vai impedir que essa corrente seja oferecida, ou seja drenada, ou seja escoada para a tensão subtrativa. Então eu tenho que encontrar um modo de fazer com que essa região daqui para cá, ela não atrapalhe, ela rejeite bastante os sinais de modo comum e ela dê energia suficiente para ser oferecido para o estágio seguinte. Se eu oferecer uma energia aqui insuficiente para o estágio seguinte, ele também vai amplificar mal e vai fazer o mesmo para o estágio mais adiante. Tudo é calculado para que as coisas funcionem perfeitamente. Agora nós vamos entender por que colocar um transistor em vez de um resistor. Sim, lembre-se, esse diferencial aqui ele vai trabalhar os dois semiciclos. No caso desses aqui que eu mostrei para vocês, olha, cada diferencial trabalha um semiciclo. É relativamente menos complicado calcular esse resistor de cauda longa aqui, ó. Vamos ver esse aqui também, ó. Cada um trabalha um semiciclo. Então o trabalho há certa folga nos cálculos. Esse aqui também, ó. Cada um trabalha um semiciclo. O nosso amplificador ele tem que trabalhar o ciclo completo. Então o que ele fizer no semiciclo positivo, ele deverá fazer no semiciclo negativo. Então eu não posso colocar simplesmente um resistor absurdo aqui para que o modo comum fique ótimo, ele rejeite bastante, ele não amplifique nenhum sinal que não faça parte do programa de áudio, mas esse resistor irá limitar a corrente e irá fazer com que a tensão positiva fique mais amplificada que a tensão negativa. Agora, preste atenção que quanto maior a impedância, ou seja, maior resistor, melhor é o diferencial.